Um excelente dia a todos, irmãos e amigos do Evangelho de Jesus Cristo. Graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A unicidade de Deus em Jesus Cristo versus a religião humana. Um estudo profundo cristocêntrico das Escrituras Sagradas. A maior revelação da Bíblia não é a religião. A maior revelação da Bíblia é Deus manifestado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A revelação, irmão, ela continua. Deus é um. E esse Deus se revelou plenamente em Jesus Cristo. A religião criou sistemas, títulos, tradições, separações, aparências espirituais, mas Cristo veio revelar o verdadeiro Deus, a graça, a salvação, o reino eterno, o Deus único no princípio. A Bíblia começa declarando a soberania de um Deus único. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1:1. Não existem vários deuses, não existem três deuses. Existe um único Deus eterno. O nome Elohim, embora apareça no plural hebraico, o verbo está no singular. Isso revela majestade, plenitude, grandeza divina. Mas a ação permanece a um Deus único. O Shema, a declaração eterna da unicidade. Israel recebeu a maior declaração da fé bíblica. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. A palavra único aqui elimina politeísmo, a divisão da divindade, múltiplos seres eternos. A Bíblia sustenta Deus é absolutamente um. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. O grande mistério revelado no Novo Testamento é o Deus invisível se manifestou em carne e o verbo se fez carne. João capítulo 1, versículo 14. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Jesus não é a metade da divindade. Jesus não é um Deus menor. Jesus é a plenitude da divindade revelada corporalmente, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Jesus não é outro Deus. A religião muitas vezes separa aquilo que a Bíblia unifica, mas Jesus declarou: eu e o Pai somos um. João 10:30. Ele não disse somos dois deuses, somos duas divindades independentes. Ele revelou unicidade absoluta. Quem vê Jesus vê o Pai, a revelação mais profunda do Evangelho. Filipe pergunta: mostra-nos o Pai. Jesus responde: quem me vê a mim vê o Pai. João 14:9. Isso abala os religiosos. Por quê? Porque eles esperavam um sistema. Jesus revelou a própria essência divina. Cristo não veio apenas falar sobre Deus. Cristo é Deus revelado, o nome acima de todo nome. No Antigo Testamento, Deus revelou seu nome era santo, seu nome era representava o seu nome representava a sua presença. O Novo Testamento, toda a autoridade converge em Jesus, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Filipenses 2:10. A religião combateu Jesus, os pecadores ouviram Jesus, os religiosos odiavam, porque Jesus construiu, Jesus desconstruía o orgulho religioso, a falsa santidade, o controle espiritual, a aparência sem transformação. Os religiosos suportavam milagres, suportavam doutrinas, mas não suportavam, senhoras e senhores, a revelação de que Deus estava no meio deles. Jesus confrontou o sistema religioso. Jesus nunca protegeu hipocrisia religiosa. Ele chamou os religiosos de cegos, sepulcros caiados, hipócritas, porque ele possuía letra sem espírito, ritual sem arrependimento, aparência sem glória. A cruz destruiu o orgulho religioso. Na cruz, títulos perderam valor, obras humanas falharam, méritos foram anulados. A salvação não vem de tradição, de linhagem, de religiosidade. Ela vem exclusivamente de Jesus. Em nenhum outro há salvação. De Atos
e o versículo 12, o véu rasgado revela o acesso direto a Deus. Quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou, a separação caiu, o acesso foi aberto, a religião cria intermediários, Jesus tornou-se o único mediador, há um só Deus, um só mediador. 1 Timóteo 2,5. O trono do Apocalipse, irmãos, o estudo sobre o trono, um Senhor, um Cordeiro glorificado. O centro do céu é Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega. Apocalipse 1,8. Título que pertence ao Deus eterno do Antigo Testamento. Jesus assume atributos eternos, soberanos, divinos. O Cordeiro recebe adoração divina do céu, toda a criação adora o Cordeiro. Isso é extremamente profundo. Os profetas nunca aceitaram, senhoras e senhores, a adoração. Os anjos recusaram a adoração, mas Jesus recebe a adoração eterna, porque ele é Deus manifestado em carne. A religião sem Cristo produz morte espiritual. A religião pode lotar templos, emocionar multidões, criar tradições, mas sem Jesus continua vazia, continua morta, continua sem glória. O maior perigo não é o ateísmo, o maior perigo é a religião sem revelação de Cristo. A verdadeira igreja conhece Jesus, senhoras e senhores. A igreja verdadeira não vive apenas de regras, ela vive da revelação de Jesus Cristo. Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Jesus respondeu: não foi carne nem sangue que te revelou. Mateus 16. A igreja nasce da revelação de quem Jesus é, a plenitude final na eternidade. Não haverá sistemas religiosos, não haverá divisões humanas, não haverá orgulho denominacional, só haverá o trono de Deus e do Cordeiro, e a luz eterna será Jesus Cristo. A conclusão é de Gênesis e Apocalipse: Deus é um, Cristo é a revelação visível deste Deus. A religião tentou esconder essa verdade, mas a cruz revelou tudo. Jesus não veio fundar uma religião, Jesus veio revelar o próprio Deus aos homens. A maior necessidade da humanidade não é mais religião, mais aparência, mais tradição. A maior necessidade é conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. Queridos irmãos, a religião fala sobre Deus, Jesus fala, aleluia, a religião, ela fala sobre Deus, Jesus revela Deus, o templo mostra os símbolos, Cristo revelou a essência. Quem rejeita Cristo permanece apenas em um sistema humano. A unicidade de Deus resplandece perfeitamente em Jesus Cristo. A cruz destruiu o império da religião sem revelação. No céu não haverá placas religiosas, haverá somente Cristo glorificado. Nós temos versículos desse estudo, irmão, que nós estudamos a Bíblia diariamente para pregarmos o verdadeiro evangelho da terra dos viventes. Deuteronômio fala do Shema no capítulo 6, o versículo 4. Isaías 9:6. João capítulo 1, versículo 1, João capítulo 1, versículo 14, João 10:30, João 14:9, Atos 4:12, Colossenses 1:15, Colossenses 2:9, 1 Timóteo 3:16, Filipenses 2:10-11, 1 Timóteo 2:5, Apocalipse 1:8, Apocalipse 5, Apocalipse 22:13. Meus queridos irmãos, a Bíblia declara que Jesus Cristo é o único Deus da Bíblia, é o único Deus que pode nos salvar. Então adore a Jesus, crê nesse evangelho, que ele tem poder para te libertar. Não é como as falsas religiões que pregam o politeísmo. Nós pregamos o único Deus que se manifestou em carne e tem poder para salvar a tua alma e te libertar. Então, meus queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Amém. Um excelente dia a todos, irmãos e amigos do Evangelho de Jesus Cristo. Graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A unicidade de Deus em Jesus Cristo versus a religião humana. Um estudo profundo cristocêntrico das Escrituras Sagradas. A maior revelação da Bíblia não é a religião. A maior revelação da Bíblia é Deus manifestado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A revelação, irmão, ela continua. Deus é um. E esse Deus se revelou plenamente em Jesus Cristo. A religião criou sistemas, títulos, tradições, separações.
aparências espirituais, mas Cristo veio revelar o verdadeiro Deus, a graça, a salvação, o reino eterno, o Deus único no princípio. A Bíblia começa declarando a soberania de um Deus único. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1:1. Não existem vários deuses, não existem três deuses. Existe um único Deus eterno. O nome Elohim, embora apareça no plural hebraico, o verbo está no singular. Isso revela majestade, plenitude, grandeza divina, mas a ação permanece a um Deus único. O Shema, a declaração eterna da unicidade. Israel recebeu a maior declaração da fé bíblica. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. A palavra único aqui elimina politeísmo, a divisão da divindade, múltiplos seres eternos. A Bíblia sustenta Deus é absolutamente um. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. O grande mistério revelado no Novo Testamento é o Deus invisível se manifestou em carne e o verbo se fez carne. João capítulo 1, versículo 14. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Jesus não é a metade da divindade. Jesus não é um Deus menor. Jesus é a plenitude da divindade revelada corporalmente, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Jesus não é outro Deus. A religião muitas vezes separa aquilo que a Bíblia unifica, mas Jesus declarou: eu e o Pai somos um. João 10:30. Ele não disse somos dois deuses, somos duas divindades independentes. Ele revelou unicidade absoluta. Quem vê Jesus vê o Pai, a revelação mais profunda do Evangelho. Filipe pergunta: mostra-nos o Pai. Jesus responde: quem me vê a mim vê o Pai. João 14:9. Isso abala os religiosos. Por quê? Porque eles esperavam um sistema. Jesus revelou a própria essência divina. Cristo não veio apenas falar sobre Deus. Cristo é Deus revelado, o nome acima de todo nome. No Antigo Testamento, Deus revelou seu nome era santo, seu nome era representava o seu nome representava a sua presença. O Novo Testamento, toda a autoridade converge em Jesus, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Filipenses 2:10. A religião combateu Jesus, os pecadores ouviram Jesus, os religiosos odiavam. Por quê? Porque Jesus Jesus desconstruía o orgulho religioso, a falsa santidade, o controle espiritual, a aparência sem transformação. Os religiosos suportavam milagres, suportavam doutrinas, mas não suportavam, senhoras e senhores, a revelação de que Deus estava no meio deles. Jesus confrontou o sistema religioso. Jesus nunca protegeu hipocrisia religiosa. Ele chamou os religiosos de cegos, sepulcros caiados, hipócritas, porque ele possuía letra sem espírito, ritual sem arrependimento, aparência sem glória. A cruz destruiu o orgulho religioso. Na cruz, títulos perderam valor, obras humanas falharam, méritos foram anulados. A salvação não vem de tradição, de linhagem, de religiosidade. Ela vem exclusivamente de Jesus. Em nenhum outro há salvação. 4 de Atos e o versículo 12, o véu rasgado revela o acesso direto a Deus. Quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou, a separação caiu, o acesso foi aberto. A religião cria intermediários. Jesus tornou-se o único mediador, há um só Deus, um só mediador. 1 Timóteo 2:5. O trono do Apocalipse, irmãos, o estudo sobre o